Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar sequência ao estudo em sintaxe, tá bom? O vídeo de hoje ele é um pouquinho extenso, mas ele é um vídeo muito importante, então presta bastante atenção nos detalhes, assista ele outras vezes se precisar, porque eu vou trabalhar alguns conceitos que são fundamentais para o nosso entendimento e para a sequência das nossas aulas. Essa é a nossa penúltima aula de sintaxe, tá bom? Na aula que vem a gente fecha o assunto de sintaxe no período simples e retoma as aulas de literatura. É importante que vocês tenham bastante atenção, porque no segundo semestre a gente vai ver o chamado período composto. Para entender período composto é extremamente importante, é extremamente necessário dominar o período simples, tá bom? Então, na aula de hoje e na aula da semana que vem a gente fecha o conteúdo de sintaxe e eu vou trabalhar depois disso só revisão, só em cima de exercícios sobre análise do período simples, para a gente ficar filé nisso daí, para a gente ficar bem afiado para as provas e bem afiado aí para o segundo semestre, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide. Fala pessoal, vamos lá, hoje é sem demora que a gente tem bastante coisa para ver, tá bom? Vamos lá. Nós vamos continuar nosso estudo em sintaxe, certo? Eu coloquei aqui para vocês um mapa de todos os termos que compõem uma oração, tá? Para vocês poderem analisar em casa. Aqui pelo vídeo vai ficar meio ruim de vocês enxergarem, mas eu vou mandar esse material em anexo, vocês vão conseguir visualizar bem, tá bom? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia do que a gente já estudou e o que falta a gente estudar. Nós vimos que na oração, né, tem termos que são considerados termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, né? Nós vimos isso nas primeiras aulas, certo? Nós vimos que o sujeito é aquele sobre quem se faz uma declaração, e o predicado é a declaração feita sobre o sujeito, ok? Dentro desse predicado, eu posso encontrar um predicativo do sujeito, que seria uma característica do sujeito dentro do predicado, né? Eu posso encontrar também uma característica de um objeto, certo? Que seria ali uma característica atribuída a um objeto, que seria o predicativo do objeto. Então, isso a gente viu nas primeiras aulas. Nós vimos também que existem termos chamados termos integrantes, tá? Que eles vão compor ali a oração e eles podem aparecer ou não na oração, mas quando eles aparecem, eles são importantes. Eu não posso tirar esses termos sem prejudicar o sentido, certo? Então por isso que eles são chamados termos integrantes. São eles os complementos verbais, que são os objetos direto e indireto, que nós vimos na aula sobre complementos verbais. O complemento nominal, que a gente vai ver na aula de hoje. O agente da passiva, que a gente vai ver na aula da semana que vem, certo? Esses são os termos integrantes. E tem também os termos chamados termos acessórios, que são aqueles termos que eles podem ser removidos da oração sem causar prejuízo de sentido, certo? É claro que eles pensam no que é um acessório, né? O acessório ele serve para enfeitar alguma coisa, né? Para embelezar ou para ressaltar alguma característica, igual quando a gente usa um chapéu, um boné, um relógio, um brinco, um cordão. Eles são termos que você pode usar ou não, né? Mas são termos que são ali importantes para ressaltar algum atributo. Então esses termos acessórios são o aposto vocativo, que nós vamos ver na aula de hoje, o adjunto adnominal, que nós já vimos na aula passada, e o adjunto adverbial, que nós veremos na aula que vem, certo? Então, na aula de hoje, nós veremos o aposto vocativo e veremos também o complemento nominal, certo? Então, para a próxima aula, a nossa última aula de sintaxe, de período simples, pelo menos, a gente verá ali a adjunto adverbial e agente da passiva. Então vamos lá, vocativo. O que é o vocativo? Vocativo, a palavra vocativo ela é relacionada a chamar alguém, né? Então essa palavra vocativo, quando você vê vocação, esse tipo de termo, né, com esse radical, eles são relacionados a um chamamento, né? Uma pessoa que tem vocação a alguma coisa é uma pessoa que tem um chamado para aquela coisa, certo? Então, mesma coisa as palavras invocar, evocar, então isso tudo é relacionado a chamar, certo? O vocativo ele não faz parte da estrutura da redação, então eu posso colocar ele em qualquer parte da oração que ele
vai funcionar. O vocativo ele vai vir sempre separado por vírgula, então é fácil de você identificar ele por essa característica, né? Obviamente essa não é a única característica, porque vamos ter outros termos separados por vírgula também, mas o vocativo ele é diferente, porque o vocativo você vai perceber que ele não faz parte da estrutura sintática da oração. Ele está ali só para chamar a atenção do interlocutor, ele é um chamamento mesmo a esse interlocutor. Olha aqui um exemplo. Quando eu falo Pedro, sua mãe chegou. Eu tenho aqui, ó, qual é o sujeito dessa oração? Muita atenção. Qual é o sujeito dessa oração? Lembra que quando a gente vai fazer uma análise sintática, a gente procura... A primeira coisa que a gente procura identificar é o verbo. Eu tenho aqui o verbo, ó, chegou. Né? Quem chegou? Sobre quem eu estou fazendo uma declaração? Eu estou fazendo uma declaração sobre sua mãe. Então, sua mãe é o sujeito dessa oração. E Pedro, no caso aqui, Pedro é o vocativo. Tá? Como é que eu sei que ele é o vocativo? Porque é o termo a qual eu estou me referindo, é o termo que eu estou utilizando para chamar alguém, para falar com alguém, e ele pode ser colocado em qualquer parte da oração. Ó, Pedro, sua mãe chegou, Pedro, sua mãe, Pedro, chegou. Então repara que essa separação por vírgula, né, esse recorte por vírgula, me possibilita colocar esse vocativo em qualquer parte da oração, justamente por ele não fazer parte da oração, tá bom? Então o vocativo vai ser o termo que eu vou utilizar para me referir a alguém, para falar com alguém, tá? Para me relacionar ali com o meu interlocutor. Tudo bem? Já o aposto, ele pode vir também com essa separação por vírgula, mas ele tem uma característica totalmente diferente. O aposto ele não vai se referir, ser utilizado para falar com o meu interlocutor. O aposto ele vai servir para explicar o termo que veio antes dele. Por exemplo, o aposto ele vai ser o termo que ele vai se juntar com um substantivo ou alguma coisa que tenha valor de substantivo. Geralmente é um substantivo mesmo, tá? Mas pode ser um pronome ou até uma outra oração que funcione como um substantivo. Para identificar, resumir ou identificar. Presta atenção. Na oração, o aposto ela pode substituir esse termo que ele vai ser referido sem prejuízo nenhum. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui, ó, João Lucas, meu primo, chega de viagem amanhã. Primeira coisa que eu identifico é o verbo chega. Quem chega de viagem? João Lucas, certo? E meu primo? Meu primo é uma explicação de quem é João Lucas. Então esse termo entre vírgulas, ele não é um chamamento. Ele é uma identificação do João Lucas. Tudo bem? Então presta muita atenção. Como é que eu posso garantir que isso aqui é uma explicação? Eu posso substituir o termo entre vírgulas pelo termo que ele se refere. Eu posso dizer, meu primo chega de viagem amanhã. Permanece o mesmo sentido. Quando eu consigo fazer essa substituição, fica evidente que aí sim é um aposto, tá bom? Então, nesse caso aqui, o aposto meu primo, ele está explicando o termo relacionado a ele. Eu chamo isso aqui de aposto explicativo, ok? Eu tenho aqui agora, eu posso dizer simplesmente meu primo João Lucas chega de viagem amanhã. Repara que aqui eu não estou usando vírgula, tá? Repara que aqui eu não estou usando vírgula. Mas do mesmo jeito, eu estou utilizando um termo para explicar outro. Tá? Eu estou usando um termo para explicar outro. Como é que eu consigo identificar isso? Mesma coisa, ó. Identifico o verbo, chega, tá? Quem chega? Meu primo João Lucas. Qual é o núcleo desse sujeito? Primo, né? Primo. Primo é o núcleo desse sujeito, sobre o primo que eu estou falando. E João Lucas? João Lucas é um aposto que vai especificar quem é esse meu primo, certo? Por exemplo, no caso anterior, eu estou explicando que João Lucas é meu primo. Nesse caso, eu estou especificando sobre qual primo eu estou falando. Então, por isso que eu chamo esse aposto de aposto especificativo, ok? Como é que eu sei que é um aposto? Mais uma vez, eu posso trocar o termo João Lucas por meu primo, que vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso dizer João Lucas chega de viagem amanhã, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Apenas duas coisas me incomodam, sua voz e o resto. Eu tenho aqui, ó, sua voz e o resto, ele está servindo para enumerar as coisas que me incomodam, tá? Então esse sua voz e o resto, ele está explicando o que são essas coisas.
Então, toda vez que eu tiver essa estrutura aí de 2 pontos e uma explicação, uma enumeração no caso, né? Fui na feira comprar frutas, 2 pontos. Maçã, cenoura não é fruta, maçã, uva e, sei lá, banana. Então, eu estou utilizando essa enumeração, né, essas palavras que vêm depois dos 2 pontos para enumerar aí, para fazer essa explicação de quais são as frutas que eu estou comprando. Mesma coisa aqui, eu estou fazendo uma explicação, né, uma enumeração das coisas que me incomodam. Toda vez que isso acontecer, eu vou ter aí um aposto enumerativo. Como é que eu sei que é um aposto? Eu posso substituir 2 coisas pelo aposto. Eu posso dizer apenas sua voz e o resto me incomodam. É o mesmo sentido. Tá bom? O contrário também pode acontecer. Ó. Doces, salgados, bebidas, enfeites. Tudo preparado para a festa. Esse tudo aqui, que está vindo depois da vírgula, ele está servindo para resumir o que eu digo. Então repara, eu chamo esse aposto de aposto resumitivo. Repara o seguinte, eu posso fazer esse uso do aposto de 2 formas aqui. Eu posso partir de uma coisa genérica para uma explicação, como posso partir da explicação para uma coisa genérica. Tá? Quando eu faço da coisa pequena para a explicação, eu chamo de aposto enumerativo. Quando eu faço da explicação para coisa genérica, para coisa pequena, eu chamo de aposto resumitivo. Certo? Do mesmo jeito que o anterior aqui também é o oposto um do outro. Né? Eu falo João Lucas, meu primo, eu estou utilizando entre vírgulas aqui. Quando eu falo meu primo João Lucas, eu não uso vírgula, eu estou especificando e não explicando. Um eu explico, o outro eu especifico. E aqui um eu numero, né? Eu estendo o significado e o outro eu resumo o significado. Então vai funcionar aí como essa oposição aí, essa brincadeira aí. Mas de todo jeito o aposto pode substituir o termo que ele se refere. Então que a gente tem que entender isso, o aposto, geralmente o aposto vai vir entre vírgulas, ou travessões, ou depois de 2 pontos. Tá? Mas, né, no caso do aposto especificativo, ele não vem, mas ele continua fazendo essa troca. O importante é você entender isso, que o segundo termo, ele vai sempre poder substituir o primeiro. Tá? Quando esse segundo termo puder substituir o primeiro, equivaler a esse primeiro termo, significa aí que a gente tem um aposto. Esses termos, né, essas definições, aposto enumerativo, aposto resumitivo, isso não costuma cair tanto em prova como pergunta, tá? É mais para você identificar onde isso ocorre e pegar um exemplo. Vai trazer, por exemplo, uma frase dessa aqui, ó, doces, salgados, bebidas, enfeites, tudo preparado para a festa, e já vai te dizer, ó, aqui a gente tem um aposto resumitivo. Onde esse tipo de aposto ocorre também. Aí vai te trazer lá nas alternativas e você vai identificar onde isso ocorre. Tá? Mas ele não vai te perguntar, isso é um aposto resumitivo? Que tipo de aposto é esse? Muito pouco provável, cada vez menos esse tipo de questão cai em prova. O importante da sintaxe, mais do que responder a questão de prova, é aprender a escrever, né? Principalmente na redação, porque o uso da vírgula é justamente uma questão sintática, tá bom? Adjunta de nominal e complemento nominal. Nós vimos a adjunta de nominal na aula passada, né? Que o adjunta de nominal é aquele termo que vai gravitar ali, né? Vai ficar em torno ali do núcleo de cada termo da função, de cada termo sintático ali, certo? Ele vai servir para qualificar, né? Ele pode ser um adjetivo, ele vai servir para especificar, para determinar ou indeterminar. No caso aí, se for um artigo. O importante é o seguinte, o adjunto de nominal ele vai estar sempre relacionado a um substantivo. Tá? O núcleo desses termos, quando for um substantivo, o que a gente tiver ao redor ali, 99% de chance de ser um adjunto adnominal. Tá bom? Porque a palavra adjunto adnominal ela significa junto do nome. Né? Ad significa junto. E nominal aí significa nome. Então, adjunto adnominal é aquilo que vai estar junto do nome para qualificar.
E o adjunto adnominal, como a gente viu, é um termo acessório. A gente pode retirar, que não vai mudar o sentido da oração. Já o complemento nominal, ele vai completar o sentido do nome. Assim como o complemento verbal ele completa a ação do verbo, o complemento nominal ele completa o sentido do nome também. Só que o complemento nominal ele vai completar o sentido de adjetivos, advérbios e substantivos abstratos, tá bom? Substantivo concreto não precisa dessa complementação. Então, o substantivo concreto, se tiver um substantivo concreto e alguma coisa orbitando ao redor dele ali variar junto com o substantivo, pode ter certeza que é adjunto adnominal. Agora, o problema está justamente quando a gente tem um substantivo abstrato. Quando um substantivo é abstrato, eu posso ter junto dele tanto um adjunto adnominal quanto um complemento nominal, e é aí que mora o problema. E é aí que a gente vai ver como solucionar isso de uma forma bem prática, tá bom? Eu tenho aqui, ó, a oração. Te trago os meus versos simples. Primeira coisa que eu identifico é o verbo, certo? Eu tenho o verbo trago aqui. Quem traz, traz alguma coisa. O que foi trazido aqui? Os meus versos simples. Então eu tenho isso aqui, objeto direto, certo? Núcleo do objeto, eu tenho versos. Versos é o núcleo do objeto. O que está junto do objeto? Eu tenho meus, os e simples. Repara, versos, aqui nesse caso, é um substantivo concreto, onde eu tenho aí a complementação, né? Ou melhor, desculpa, eu tenho a adjetivação por meio ali de um artigo definido os, vai funcionar como adjunto adnominal, como um pronome possessivo, meus, funcionando como adjunto adnominal, e simples, que é um adjetivo, funcionando como adjunto adnominal. Lembrando, para saber se é adjunto adnominal aqui, né, se está relacionado ao núcleo, você troca a palavra por uma palavra, você varia a palavra. Se ela estiver no masculino, você bota no feminino. Se ela estiver no singular, você bota no plural para ver se o restante vai variar. Se variar, beleza, se variar é porque é adjunto. Se não variar, aí você fica atento aí que pode ser um advérbio, um adjunto adverbial, certo? Então, eu tenho aqui os meus versos simples. Versos é o núcleo, que está ao redor desse núcleo são adjuntos adnominais, ok? E lembrando aqui, ó, esse T, né? O que é esse T? Esse T aqui é um objeto indireto, porque ele significa que para você, né? Para ti. Então, ó, trago os meus versos simples para você. Então, eu tenho um objeto direto, que é os meus versos simples, e um objeto indireto, que é o T. Lembrando que o sujeito aqui ele está oculto, né? O sujeito desinencial, que é eu. Vamos lá, o menino mais velho comprou o salgado mais gostoso. Primeira coisa que eu identifico é o verbo. Tem o verbo comprou, certo? Depois que eu identifico o verbo, eu identifico sobre quem eu estou falando, né? Eu estou falando sobre o menino mais velho. Depois que eu identifico isso, eu vejo se o verbo, se a ação incide sobre um objeto ou se a ação retorna para o sujeito. Eu vejo que o menino mais velho comprou. Opa, então a ação vai para alguma coisa, porque quem compra, compra alguma coisa. O que ele comprou? O salgado mais gostoso. Então eu tenho o salgado mais gostoso como objeto direto, logo eu chamo esse verbo aqui de verbo transitivo direto. Agora, identificado o sujeito e identificado o complemento, eu vou procurar o núcleo de cada um desses elementos. Então, identifico aqui o núcleo do meu sujeito. O núcleo é meninos, certo? Então eu tenho aqui, ó, o núcleo meninos, e tenho o que está trabalhando junto com meninos. Como é que eu sei que esse o é um adjunto adnominal e está trabalhando para meninos? Para menino. Se eu troco menino por menina, fica a menina. Se muda junto, logo é um adjunto adnominal. Tem o mais velho. Será que esse mais está trabalhando para menino? Vamos ver. Eu troco menino por menina, a menina mais velha. Não muda. Se eu troco menino por meninos, os meninos mais velhos continuam não mudando. Então eu vejo que velho muda, mas o mais não muda. Então o velho vai ser adjunto adnominal, mas o mais vai ser adjunto adverbial. Assunto para a nossa próxima aula, tá? Mesma coisa eu faço do outro lado.
salgado é o meu núcleo. Eu vejo que se eu mudar salgado para, por exemplo, pizza, o menino mais velho comprou a pizza. Opa, se eu muda para A, eu tenho a adjunta de nominal. A pizza mais gostosa, ó, gostoso muda, mais não muda. Então, gostoso é a adjunta de nominal, mais a adjunta de verbial. Certo? O que a gente vai fazer então no passo a passo? Você vai identificar o verbo, identificar sujeito e identificar complemento se tiver. Certo? Depois que você identifica os termos, você começa a procurar o núcleo de cada termo. Procura o núcleo, viu lá? Geralmente esse núcleo vai ser um substantivo, exceto o núcleo do predicativo, que vai ser um adjetivo. A gente vai ver mais pra frente. Quando você identifica o núcleo do sujeito, você vai ver o que está ao redor dele, né? Desse substantivo. Se variar, é adjunta de nominal. Se não variar, provavelmente é adverbial, certo? Mas lembrando, a gente vai ver adjunta adverbial na próxima aula, que a gente vai prestar atenção em alguns detalhes ali que vão ocorrer. Lembrando, essa é a regra, tá? A gente estuda pela regra. Você vai me perguntar, tem exceção? Tem, mas primeiro a gente tem que aprender a regra, ok? Pela regra você já vai se dar bem. Separa os termos, identifica o núcleo, identificou o núcleo, o restante ali variou junto com o núcleo, é adjunta de nominal. Se não variou, você deixa separadinho ali, que provavelmente vai ser um adjunto adverbial. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Outro exemplo. O seu comportamento inadequado prejudicou o nosso planejamento. Primeira coisa que eu faço é identificar o verbo. Tem o verbo prejudicar, certo? Eu vejo aqui sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre o seu comportamento inadequado. Então, o seu comportamento inadequado é o sujeito da minha oração, certo? O seu comportamento inadequado fez o quê? Prejudicou. Quem prejudica, prejudica alguma coisa. Então, eu tenho um objeto direto aqui, o nosso planejamento. Então, eu chamo esse verbo de verbo transitivo direto, certo? Então, depois de feito isso, eu vou identificar o núcleo de cada parte dessa aqui, né? Vou identificar o núcleo do meu sujeito e vejo que o núcleo do meu sujeito é comportamento. Comportamento aqui é um substantivo. Então, eu vou observar o que está ao redor dele e ver se ele varia junto. Se eu troco comportamento por atitude, como é que ficaria? A sua atitude inadequada. Opa, tudo que está ao redor dele variou. Então, tudo que está ao redor desse núcleo é adjunto adnominal. Certo? Do outro lado, eu tenho aqui, ó, planejamento. É o meu núcleo. Vejo aqui, se eu troco planejamento por ideia, eu boto aqui o seu comportamento inadequado prejudicou a nossa ideia. Opa, tudo que está ao redor de ideia varia junto com o núcleo. Então, eu tenho aqui adjuntos adnominais, certo? Então, primeiro passo, identificar o verbo. Segundo passo, identificar o sujeito. Terceiro passo, identificar o complemento, se há ou não. Fez isso? Separa o núcleo de cada parte. Separou o núcleo. É um substantivo, vê ali o que está ao redor desse substantivo. Se ele variar junto com o substantivo, é adjunto adnominal. Vamos lá então para ver a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Eu tenho aqui, ó, a esperança de vitória motivava o time. Primeira coisa que eu faço, identifico o verbo. Tem aqui o verbo motivava. Quem motivava o time? A esperança de vitória. Motivava o quê? Motivava o time, que é meu objeto direto. Então, o núcleo do meu sujeito aqui é esperança, certo? Então, repara, esperança é um substantivo? Sim. Beleza. Agora, é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? É um substantivo abstrato. Lembrando, diferença de substantivo concreto para substantivo abstrato. Substantivo concreto é tudo aquilo que tem existência própria, não depende de outro ser para existir. Substantivo abstrato é todo aquele substantivo que depende de um outro ser para existir. Por exemplo, a esperança depende de um ser para tê-la, né, para
gerar essa esperança. Então, esperança é um substantivo abstrato. Se eu troco esperança por motivação, né? Não, motivação também é feminino. Deixa eu pegar. Se eu troco esperança por entusiasmo, ficaria o entusiasmo de vitória. Então, eu vejo aqui que o A vira O, então o A é adjunta de nominal. Agora eu tenho um termo que é preposicionado ali, o de vitória, certo? Quando eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo que é núcleo, ele pode ser tanto adjunto adnominal quanto complemento nominal. Qual vai ser a diferença dos dois? Primeira diferença básica: complemento nominal só vai se relacionar a substantivos abstratos, tá? Fora isso, adjetivo e advérbio. Se a gente está falando aqui de núcleo, que é um substantivo, ele tem que ser abstrato. A gente viu aqui, ó, esperança é abstrato, beleza. Então pode ser, sim, um complemento nominal. Como é que eu vou saber se isso aqui é um complemento nominal? Primeiro, você vai identificar que é um termo preposicionado. Depois você vai ver o seguinte: ele está sofrendo a ação ou praticando uma ação. Por exemplo, é a vitória que tem a esperança ou é a vitória que sofre essa esperança? Ou seja, a esperança de vitória, né, ou da vitória. Aqui a gente tem vitória sofrendo a esperança. A ação, né, entre aspas, dessa palavra esperança, ela recai sobre vitória. Então você percebe que vitória, que de vitória, ela é importante nessa oração. Eu não posso tirar, diferente se fosse um adjunto de nominal. Se eu tiro, eu perco sentido. Ó. A esperança motivava o time. Que esperança? Então esse complemento ele é obrigatório. Então por isso eu tenho aqui um complemento nominal e não um adjunto de nominal. Certo? E eu tenho ali o time é meu núcleo, o, como a gente viu, é adjunto de nominal também. O caderno de português acabou. Tá? Vamos lá. Eu tenho o verbo acabou. Vejo que estou falando sobre o caderno de português. Não tenho nenhum complemento, porque eu vejo aqui que a ação ela termina em si mesma ou retorna para o sujeito. Eu tenho aqui o caderno de português acabou. Tenho o núcleo caderno, tenho a adjunta de nominal o, e agora eu tenho outro termo preposicionado que é o de português. Toda vez que eu tenho um termo preposicionado relacionado a um substantivo, eu vou ver se esse substantivo é concreto ou abstrato. Tem o substantivo caderno. Caderno é concreto ou abstrato? Caderno é concreto. Se é concreto, eu já não preciso nem pensar muito, é adjunta de nominal. Tá bom? Os alunos estão prontos para a prova. Tem o verbo estão, que é o verbo de ligação, tá? Estou falando sobre os alunos e tenho prontos para a prova como um predicativo do sujeito. Identifico o núcleo do sujeito, alunos. Alunos concreto, então os ali é adjunta de nominal. Show, tranquilo. E eu vi também que para ser complemento nominal precisa ter preposição. Prontos para a prova, eu tenho ali o núcleo do meu predicativo, é prontos. Prontos é um adjetivo, tá? Para a prova, está servindo ali como um complemento desse prontos. É prontos para quê, né? Então eu tenho mais um termo preposicionado relacionado a um adjetivo. Se está relacionado a um adjetivo, é complemento nominal, certo? Não precisa também pensar muito. A única dúvida que você vai ter é se esse complemento ele estiver relacionado a um substantivo abstrato. Porque aí ele pode ser os dois. Se o substantivo for concreto, só pode ser adjunta de nominal. Se estiver relacionado a um verbo, é complemento verbal. Se estiver relacionado a um adjetivo ou a um advérbio, é complemento nominal. Tá bom? Esse emprego será bom para os dois. Eu tenho será de novo, verbo de ligação. Esse emprego é meu sujeito e bom para os dois é o meu predicativo do sujeito. Núcleo do sujeito, emprego. Esse, aí eu tenho aqui, ó, emprego. Emprego, aqui é um substantivo. O que está relacionado a ele não tem preposição. Então, adjunta de nominal.
Como é que eu sei que é adjunta de nominal? Porque varia. Se eu boto empregos, ficariam esses empregos. Variou, adjunta de nominal. Será bom para os dois. Eu tenho um núcleo bom. Bom é adjetivo. O termo preposicionado que acompanha bom é um complemento nominal que completa esse sentido de bom. Ok? Agora, ó, atenção aqui. De novo, vamos relembrar aqui a questão de quando eu tiver um substantivo abstrato. A dica, né? A descoberta do pré-sal foi importante para o Brasil. Eu tenho o verbo foi, né? Eu tenho o sujeito a descoberta do pré-sal e tenho o predicativo importante para o Brasil. Núcleo do meu sujeito, descoberta. Ok? O que está acompanhando o descoberto? O a e o do pré-sal. O a não é preposicionado, né? Não tem uma preposição ali, é só um artigo. Então eu sei que o a é um adjunto de nominal. No outro lado, eu tenho importante, que é o meu núcleo. Né? Importante é um substantivo, é um adjetivo. Eu tenho o termo para o Brasil acompanhando o importante, então eu sei que o que acompanha adjetivo é, o termo preposicionado é adjunto, complemento nominal. Mas vamos lá. Vamos analisar aqui o lado de cá primeiro. A descoberta do pré-sal. O a é adjunto de nominal porque vai variar com descoberta. Se fosse o descobrimento, seria o descobrimento. Então, a variou, beleza. Mas, ó, a descoberta do pré-sal, o descobrimento do pré-sal. Do pré-sal não variou, certo? Porque é um termo preposicionado. Eu vou isolar esse termo e vou ver como ele se relaciona com pré-sal, com descoberta. Pré-sal, ele está praticando a descoberta ou está sofrendo a descoberta? Se estiver sofrendo a descoberta, ele é complemento nominal. Tá? Quando eu tenho um substantivo abstrato, eu vou observar se esse substantivo está praticando a ação ou está sofrendo a ação. Certo? Porque o complemento nominal, assim como o complemento verbal, ele é passivo, ele recebe a ação. Tá? Então, para que o termo preposicionado que seja posterior ali a um substantivo abstrato seja considerado complemento, ele tem que sofrer a ação desse substantivo, certo? Porque ele é como aqui embaixo, ó, a descoberta da Petrobras foi importante. Eu tenho a mesma estrutura, né, nas duas. Eu tenho o do Brasil ali, porque para o Brasil como complemento nominal, porque está completando o sentido de importante. E tem da Petrobras aqui. Diferente de em cima, Petrobras está praticando a ação da descoberta. Ó, a descoberta é da Petrobras. Então a Petrobras não está sofrendo a ação. Petrobras aqui está praticando a ação. Então aqui é um adjetivo de descoberta, aqui é um adjunta de nominal. Certo? Entendeu a diferença? Um vai completar o sentido, o outro vai dar uma característica, vai adjetivar, vai incrementar o sentido. Certo? Um eu posso tirar, o outro não. Quando eu falo a descoberta do pré-sal, esse do pré-sal ele completa o sentido da descoberta. É o que foi descoberto. Ok? Agora quando eu falo a descoberta da Petrobras, é quem descobriu. Então eu tenho aqui um valor de agente. Se eu tenho valor de agente, é adjunto de nominal. Certo? Outro exemplo para a gente ficar craque nisso aqui. Ó. Ouvimos as críticas aos alunos. Tem o verbo ouvimos. Tem um sujeito aqui que é desinicial, que o sujeito é nós. Quem ouve alguma coisa, tem as críticas aos alunos, objeto direto. Núcleo do objeto. Críticas. Críticas é concreto ou abstrato? Crítica é abstrato, precisa de alguém para fazer a crítica. Certo? Então, se crítica é abstrato, eu tenho aqui um substantivo abstrato. Eu tenho o as, que é adjunta de nominal, né? Não é preposicionado. E se eu mudar a crítica, ele vai mudar junto. Se eu boto crítica, ouvimos a crítica, ó, o as já mudou, já virou a. Se está junto, fica como adjunta de nominal. Agora, a crítica aos alunos, as críticas aos alunos, não mudou. Então, eu tenho o termo preposicionado ali, o aos, né? O a é preposição, o os é artigo.
Esse termo, ele é complemento nominal ou adjunta de nominal? O que eu vou identificar primeiro? Se esse termo está praticando ou sofrendo ação. Quando eu falo ouvimos as críticas aos alunos, os alunos eles estão criticando ou sendo criticados? Sendo criticados. Então, aqui eu tenho complemento nominal. Diferente de quando eu falo ouvimos as críticas dos alunos. Eu tenho a mesma estrutura aqui, só que esses dois alunos, nesse caso, os alunos é quem estão fazendo as críticas. Quando eu falo ouvimos as críticas dos alunos, são os alunos quem criticam. Os alunos praticam a ação de criticar. Então eu tenho aqui, nesse caso, uma adjunta de nominal. Então repara como a mudança da preposição muda todo o sentido da oração. Certo? Então, no caso aqui de cima, por esse termo preposicionado sofrer ação ter um valor paciente, na verdade, do substantivo abstrato, eu tenho um complemento nominal. No caso de baixo, como esse termo preposicionado ele tem ali um valor de agente, eu vou ter uma adjunta de nominal. Ok? Vou deixar uma tabela aqui para vocês, tá? Vou deixar uma tabela aqui para vocês conseguirem sempre vocês tentarem aqui decorar a diferença de complemento nominal e adjunta de nominal. Mas basicamente vai ser isso. O que me ajudou, né, na época de escola a decorar, a entender melhor, na verdade, isso, foi essa ideia de complementação, né, que na verdade eu só vou ter um complemento nominal quando ele estiver ali diante de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato. E quando tiver esse substantivo abstrato, ele vai ter que ter valor passivo, né? Não vai poder praticar ação, vai ter um papel de paciente. Então, eu deixo aqui essa tabela aqui, para quem possa ajudar na hora de estudar a diferença dos dois. Ok? Agora, uma outra pegadinha que costuma cair em prova, uma outra coisa que costuma deixar a galera meio confusa, que é o aposto especificativo. Lembra aquele aposto que não vem separado por vírgula? E o adjunta de nominal. Muita gente confunde os dois, tá? Inclusive eu confundia muito eles na época da escola, até no início da faculdade. Vou mostrar aqui para vocês como vocês identificam, tá? Ó, eu tenho o primeiro exemplo: a cidade de Niterói inaugurou um novo hospital. Tem o verbo inaugurar, tem o sujeito cidade de Niterói e tem o objeto direto um novo hospital. Núcleo do sujeito, cidade, tá? Eu tenho aqui o de Niterói, também é um termo preposicionado. Só que repara, esse termo preposicionado ele pode substituir Niterói. Ele pode substituir cidade. Certo? Ele pode substituir cidade. Eu posso falar Niterói inaugurou um novo hospital. Do mesmo jeito que eu posso falar a cidade inaugurou um novo hospital. Eu posso tirar ele. Ele pode sumir daí. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso só usar ele ou não usar. Quando eu posso fazer essa substituição ou remoção, eu tenho um aposto. Tá bom? Porque o aposto ele se relaciona com o termo anterior, explicando ou especificando, só que podendo substituído, sem prejuízo de sentido. Então, nesse caso aqui, eu tenho um aposto especificativo. Tá bom? Ficou confuso? Olha para o de baixo que vai ficar mais claro. Quando eu falo a cidade dos meus pais inaugurou um novo hospital. Repara, eu tenho a mesma estrutura de oração. Agora, a cidade é meu núcleo, continua sendo. E o dos meus pais. Eu posso trocar dos meus pais pela cidade? Eu posso falar meus pais inaugurou um novo hospital? Não, você vê que nem concordância com o verbo tem, né? Então, repara aqui que o dos meus pais ele está relacionado à cidade. Ele está adjetivando cidade, ele está dizendo qual é a cidade, ele está dando uma característica dessa cidade. Diferente do de cima que está substituindo, que está explicando qual é a cidade, né? Que está especificando, na verdade, qual é a cidade. Então, em cima eu consigo fazer essa substituição e embaixo não. Quando eu consigo fazer a substituição, eu tenho um aposto especificativo. Quando eu não consigo fazer essa substituição, eu posso ter tanto um adjunta de nominal
quanto um complemento nominal, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Vou deixar um resumão aqui para vocês da aula de hoje, né? O que nós vimos vocativo, que o vocativo é o termo da oração utilizado para chamar o interlocutor, e ele vai vir sempre isolado por vírgula. Então eu botei outro exemplo aqui, ó, Morena, me encantei com teu jeito de olhar. Eu posso botar em qualquer lugar, me encantei, Morena, com teu jeito de olhar, me encantei com teu jeito de olhar, Morena. Então pode ficar no começo, no meio ou no fim da oração, que não vai fazer diferença, e ela também não atua como sujeito, presta atenção, tá? Quando eu falo me encantei, quem se encantou? Eu, né? Eu me encantei. Então eu tenho um sujeito oculto aqui. O aposto é o termo responsável em justificar ou explicar um termo anterior a ele, podendo substituí-lo. Então eu tenho aqui, ó, André, professor de português, gravou 10 vídeos hoje. O professor André gravou 10 vídeos hoje. Nos dois casos eu posso substituir o segundo pelo primeiro. No primeiro caso eu posso botar o professor de português gravou 10 vídeos hoje. No segundo caso eu posso botar André gravou 10 vídeos hoje, que vai funcionar perfeitamente. E por último nós vimos o complemento nominal, que é o termo responsável por completar o sentido de um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Ele sempre virá preposicionado, tá? No primeiro caso aqui, um substantivo abstrato. Eu tenho medo do escuro. No segundo caso, um advérbio. Ela era insensível ao sofrimento. No terceiro caso, agiram favoravelmente ao réu. Eu tenho aqui um advérbio, né, completando o sentido de um advérbio. Certo? Você só pode pensar numa possível confusão aí quando eu tiver o substantivo abstrato, porque quando completa o sentido do substantivo abstrato, né, quando está junto de substantivo abstrato, pode ser tanto adjunto adnominal quanto complemento nominal. Você vai observar ali se tem valor de agente ou valor de paciente. Certo? Se tiver valor de agente, é adjunto adnominal. Se tiver valor de paciente, é complemento nominal. Tudo bem? Então, estamos chegando ao fim aí das nossas aulas de sintaxe. A próxima aula será a última, onde a gente vai ver adjunto adverbial e vozes verbais, né? Ali é o agente da passiva, e a gente fecha o conteúdo. E as próximas aulas vão ser só para revisão e realização de exercício, para a gente fixar esse conteúdo, tá bom? Eu sei que é um conteúdo extenso, não é um conteúdo muito simples mesmo, são muitas classificações, são muitas coisinhas para ver. Mas é muito importante a gente dominar o período simples, porque lá na frente, quando a gente for ver o período composto, aí sim vocês vão ter uma facilidade muito maior de entender o conteúdo, tá? Dominando o período simples é o passaporte, aí é carimbado para ter uma vida tranquila em período composto. Certinho? Então, muito obrigado, até a próxima aula e valeu!